Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem, sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião do Deus que Sara. A primeira acontece às 7 da manhã em São Paulo, depois às 9, 15, 19 e 30. Amanhã também temos às 7 da manhã em São Paulo. E domingo eu vou estar na Celso Garcia 7 no Brás às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo, a Bíblia diz. Mas quem não crer está condenado. É muito sério. Você pode escolher o caminho estreito ou o caminho largo. O largo conduz à perdição, o estreito à vida eterna. Você pode escolher o céu ou o inferno. Se você recebe Jesus como seu Salvador, se compromete altamente com Ele, crer significa se comprometer altamente, você caminhará para o céu. Mas se não, o inferno existe, ainda que você não creia. E uma decisão precisa ser tomada em vida, agora. Olha o que diz aqui em Timóteo. Eu vou ler na NVI e na King James. De fato, Timóteo 6, 6 e 7. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. De fato, a piedade acompanhada de alegria espiritual é grande fonte de lucro. De fato, a piedade acompanhada de alegria espiritual é grande fonte de lucro. Porque ingressamos neste mundo sem absolutamente nada. E ao partirmos daqui, nada podemos levar. Aí, o que diz, o que é piedade? Piedade é amor, respeito às coisas da fé, compaixão pelos sofrimentos alheios e misericórdia. Então, o que realmente dá lucro? Você lucra fazendo o quê? O que você lucra, que a Bíblia está dizendo? Fazendo para Deus e para as pessoas. É o que você vai levar dessa terra. Você não vai levar nada. Para os casados, nem aliança. Você veio sem nada. Sem nada você vai partir. E se você não tiver vivido, se você não estiver vivendo de uma forma mais profunda, então você não tem nada. Realmente nada. Porque talvez, eu não sei, você ainda vive para si mesmo. Mas a Bíblia, ontem eu ainda li sobre isso é muito forte, essa passagem, que diz assim, ó, aqui, em 2 Coríntios 5,15, e ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus morreu para que nenhum de nós vivamos mais para nós mesmos. Ele morreu para que eu não viva mais para mim mesma. Ele morreu para que você não viva mais para si mesmo. Mas um grande número de pessoas que se dizem cristãs vivem só para si mesmas. São egoístas, só pensam em si mesmas, autocentradas, cheias de si mesmas. Só importa o que elas querem, o que elas pensam. São orgulhosas. Porque algumas pessoas não importa o que Deus faz, não importa. Por mais que Deus faça, elas não veem, elas não enxergam, elas não são gratas, elas não valorizam. Sem Deus, elas não teriam nada.
elas não são gratas. Elas vivem, é sempre eu. Elas não nasceram de novo. Tem um grande número de cristãos que não nasceram de novo. A Bíblia está dizendo aqui que, de fato, a piedade acompanhada de alegria espiritual, a piedade, que é o respeito pela fé, o que você faz pelas pessoas, é que vai dar lucro, é grande fonte de lucro. A recompensa vem quando você está realizando algo para o reino e para as pessoas. Porque ingressamos neste mundo sem absolutamente nada. E ao partirmos daqui, nada podemos levar. Você não vai levar nada. Nada. E talvez você está perdendo a sua vida vivendo de imagem, vivendo para impressionar as pessoas. Tudo que importa é o que alguém pensa. Você dá satisfações de tudo para os outros. Você deixa de agradar a Deus para agradar alguém, agradar a si mesmo. Você até hoje não foi liberto de si mesmo, não foi liberto da necessidade de impressionar os outros. Está cheio de si mesmo. É sempre mais. Você não busca a Deus pelo que Ele é, mas sim somente pelo que Ele pode fazer. E quero lembrar uma coisa que eu tenho falado bastante nesse programa. Quando você busca a face do Senhor, a sua mão sempre estará aberta. Mas se você não busca a face dele, então, não há como ter progresso. Você talvez espera muito do homem e não espera de Deus. Se você tocasse o coração de Deus, Deus tocaria o coração dos homens. Mas você está sempre cobrando de alguém uma postura, esperando que alguém faça, que alguém me dê, que alguém faça, que alguém me promova, que alguém. Quando você deveria estar buscando de Deus e fazendo a sua parte. Abençoe o reino de Deus, abençoe as pessoas. Ah, mas eu abençoei alguém e eu fiz isso e aquilo para alguém e ele não me retribuiu. Mas aí que está. Você não pode fazer esperando receber de volta. Isso é manipulação. O que a mão direita faz, a esquerda não tem que saber. E o que a mão esquerda faz, a direita não tem que saber. A Bíblia diz. Está na hora de você aprender sobre isso. Talvez você diz que é cristão há muito tempo, mas não aprendeu sobre isso. Você faz, mas faz sempre esperando receber de alguém. E quando esse alguém não faz, não retribui, então você espuma o canto da boca e fala horrores. Vem cá. Você deve plantar a boa semente porque é certo, fazer o que é certo porque é certo. Você faz o que é certo e vai ter o resultado certo. Você tem que aprender a esperar, receber de Deus, espera receber de Deus. Você faz para as pessoas, você faz para o reino, você faz pela obra, você faz pelas pessoas, esperando receber de Deus. É Deus, Deus vai retribuir, Deus vai recompensar, Deus vai te abençoar. Deus, ainda que alguém não te dê nem um muito obrigado, Deus vai te retribuir. Para de esperar das pessoas, espera receber de Deus. Se alguém não quer aprender essa mensagem, se alguém não quer, se alguém não faz, isso é problema daquela pessoa, a escolha dela, faça a você. Você veio sem nada e vai voltar sem nada. E o que você tem lucro, a única coisa que realmente dá lucro, é você praticar a piedade com grande alegria. Quer fazer algo para o reino de Deus e pelas pessoas. Eu vou ler esse versículo que eu sou apaixonada por ele, que é Atos 20, 35, em 4 traduções. Há maior felicidade em dar do que receber. Mas, Almeida, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mensagem,
você é de longe mais feliz dando do que segurando, retendo. Amplificada clássica, a coisa mais bem-aventurada faz alguém mais feliz e invejado é dar do que receber. Uau! Está na hora de você ficar feliz e pedir a Deus para você estar do lado daquele que dá. E não do lado daquele que nunca dá. Por isso, sempre tem que depender de alguma coisa ou de alguém. Porque aquele que sempre está plantando uma boa semente, ele está sempre tendo condições de fazer mais. E mais. E mais. E quanto mais ele faz, mais ele tem condições de fazer. E não tem nada melhor do que você estar do lado, desse lado. Bem-aventurados os que, bem-aventurada coisa é você dar. A coisa mais bem-aventurada, que faz alguém mais feliz e mais invejado, é dar do que receber. É melhor dar do que receber. Eu falo isso do fundo do meu coração. Fico muito mais feliz quando eu estou dando do que quando eu estou recebendo. Quando eu estou presenteando, abençoando alguém, semeando na vida de alguém, do que quando isso está acontecendo na minha vida. Eu amo estar desse lado. Porque eu sei que quanto mais você semeia, quanto mais você planta, quantíssima. A Bíblia ainda diz que quanto mais você planta, mais você colhe. Planta! Por que Deus vai dar semente para quem não planta? Por que Deus vai abençoar alguém que não está disposto a abençoar ninguém? Deus nos abençoa para nós abençoarmos. Não existe uma forma mais terrível, mais miserável. Egoístas, elas só pensam nelas. Elas não estão nem aí com o lado do outro. Elas não querem nem saber o que está acontecendo com o outro. E ainda que elas dizem assim, não, eu sou generosa, eu sou assim, sabe? Eu até faço isso, eu faço aquilo. Mas é sempre para serem vistas e para contar para alguém que elas fizeram. Por isso que essas pessoas não têm galardão nenhum do que elas fizeram. Porque elas colocam, elas levam aos quatro ventos, elas contam para todo mundo, elas querem que todo mundo saiba. Então, quando elas fazem alguma coisa, a intenção e a motivação é uma. Apenas mostrar para alguém. Elas não estão fazendo para Deus, elas não estão fazendo porque Deus mandou, porque a palavra ensina, porque é uma lei espiritual, porque é certo fazer. Elas fazem para uma autopromoção e para impressionar pessoas e para ter elogios e honra de pessoas. E é só isso que elas recebem. Você não vai receber nada. Nada além disso. Se o que você precisa é aplausos, essa é a sua recompensa. Ah, de verdade, para mim, isso é nada. Eu não quero isso. Eu quero muito mais que isso. Eu quero fazer para Deus, porque é certo em Deus, porque eu quero receber de Deus. Porque não existe ser humano na face da terra capaz de me recompensar mais do que Deus. Deus. Eu faço para receber de Deus. E a maioria das coisas que eu faço, as pessoas não sabem. Muito poucas pessoas, a não ser as que eu uso e preciso usar para me ajudar nessas semeaduras. Porque eu quero receber de Deus. Eu quero que que seja um segredo meu e de Deus. E eu quero entender cada vez mais sobre essa lei espiritual poderosa. Dar, semear, abençoar. Fazer tudo pelo reino de Deus e pelas pessoas. Porque isso é que dá lucro. Eu vim sem nada, vou voltar sem nada. E o que eu vou levar dessa vida é o que eu estou fazendo pelo reino de Deus e pelas pessoas. Viva de forma mais profunda. Viva de forma do semeando. Porque é muito melhor você ter para dar do que você ter
que está na posição daquele que sempre precisa receber alguma coisa. Porque não tem. E sabe por que essas pessoas não têm? Porque elas nunca param para semear a paz. Quem dá alívio aos outros recebe alívio. Semear amor. Você tem que plantar o que você quer colher. Você quer colher amor? Plante amor. Paz? Plante paz. Generosidade? Plante generosidade. Justiça? Plante justiça. Você quer colher muito mais na sua vida? O que você quer colher? Você quer colher bênção financeira? Começa a semear. Seja fiel nos dízimos, nas ofertas, abençoe a vida das pessoas, plante no reino de Deus, plante na vida das pessoas, ajude as pessoas e comece fazendo com o que você tem, com aquilo que você tem. Fosse fiel no pouco, no muito eu te coloco. Para de dizer que você não tem, todo mundo tem alguma coisa para plantar na vida do outro. Eu me lembro de uma senhora que ela não tinha, ela era dizimista, era ofertante, mas ela não tinha muito para fazer, ela não tinha condições de fazer muito pelas pessoas. Sabe o que ela fazia? Quando ela sabia que alguém estava necessitado, ela ia para a casa daquela pessoa, limpava a casa daquela pessoa, ajudava aquela pessoa. Ela ficava no hospital, buscava saber quem que estava enfermo da igreja para poder passar a noite no hospital, para plantar aquela semente na vida daquela pessoa. E aquela senhora foi sendo tão abençoada. Deus foi criando meios e abençoando tanto a vida dela, porque ela estava sempre fazendo algo por alguém. Sempre. Plantando uma boa semente na vida de alguém. O que ela tinha, ela estava sempre plantando na vida de alguém. Tudo que ela podia fazer. Se ela não tinha mais, ela fazia o que ela podia. Fosse fiel no pouco, no muito te coloco. Você pode ser criativo e começar a fazer algo por alguém. Para de olhar para si mesmo e começa a olhar para o reino dos céus. Olhar para Deus e olhar ao seu redor e ver quantas pessoas estão sofrendo. E você poderia estender a mão e ajudar. Vamos, viva de forma mais profunda. É melhor dar do que receber. O que dá lucro é você praticar a piedade, que é fazer algo pelo reino de Deus e pelas pessoas. A Bíblia está dizendo que você veio sem nada e vai voltar sem nada. Então, se você não começar a plantar algo que realmente vai fazer a diferença, você não vai ter nada. Porque tudo vai desaparecer. Tudo. Você não leva dinheiro, você não leva posses, você não leva carro, você não leva joias, você não leva nada. Se você não começar a acumular tesouro no céu, o que você vai ter? E de repente, dependendo da maneira que você tem agido, talvez nem certeza da sua salvação você tem. Preste atenção. Plante uma boa semente. Plante uma boa semente. Jesus morreu por nós. Ele morreu para que eu e você, agora, vivamos de forma mais profunda. Viva para Ele. Você deve viver para Ele, eu devo viver para Ele. E não para nós mesmos. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Tiago, como era a vida do senhor antes de conhecer o Ministério A Mudança de Vida? E conta para nós também o que mudou a partir do momento que o senhor começou a colocar em prática as palavras que saem do altar. Bom, eu vivia uma vida enganosa, né? Até falar que é um clichê, né? Que todo mundo está numa vida aí de baladas, de festa, de coisas, assim, gastar vida de mentira. Em 2010, eu sou do interior. Em 2010 eu vi a bispa na televisão, vi o programa dela, eu estava passando assim os canais, eu vi uma mulher falando de Deus e achei interessante, parei para ver. Naqueles minutos que eu fiquei olhando ali, me tocou muito o que ela estava falando, algo que estava me chamando. Então, nisso eu senti no meu coração de que eu desejei conhecer o Ministério Mudança de Vida, eu desejei conhecer essa mulher. Bom, enfim, minha vida foi passando, fui trabalhando, mudei para São Paulo desde 2010, viajava muito, sou representante na época também, e eu vivia uma vida ruim, assim, altos e baixos. Ganhava dinheiro,
perdia, ganhava, vida muito, muito enganosa. Bom, enfim, no começo de 2015, eu conheci uma pessoa aqui do ministério e essa pessoa falou assim para mim que poderia namorar se essa pessoa fosse do ministério, da igreja dela. Eu falei, tudo bem, quero conhecer a tua igreja, porque eu gostava dela, né? Quero conhecer a tua igreja. Enfim, fomos para a igreja, sentado aqui assim na igreja, quando começou o culto, eu vi aquela mulher descendo a escada. Eu fiquei no meu coração o desejo de conhecer essa igreja, conhecer essa pessoa que estava falando de Deus de uma forma totalmente diferente de tudo que eu já vivi. E aqui no meu coração a celeridade de ver o trabalho que Deus fez na minha vida, depois de tanto tempo, 5 anos depois, eu estar no lugar onde eu desejei conhecer. Tantos trajetos e um te trouxe aqui. Muito, muito. Eu vivi muitos lugares, viajei bastantes lugares e voltei para São Paulo e tive o prazer de conhecer o ministério. Aí aquilo colocou no meu coração um desejo grande de mudar. Eu falei assim, isso no final do ano, eu passando por uma dificuldade, eu larguei o emprego de representante, abandonei tudo, um momento de depressão da minha vida. Eu estava desenganado, sem vontade de viver, sem vontade de fazer nada. E no final do ano eu trabalhava com a minha tia, morava de favor, no fundo do comércio dela. Era uma casa de um quarto, um banheiro e uma sala. Eu não tinha uma cozinha, vivia comendo na rua, em padaria, restaurante, me alimentava como eu conseguia. Aí nisso eu cheguei, falei, vou dar um basta, porque eu recebi o salário dela, eu ganhava R$1.000. R$1.000. Mandava dinheiro pro meu filho, que eu tenho um filho, descontava, ela já descontava todas as despesas que eu tinha ali, de alimentação, moradia, tudo. E em dezembro de 2014, perdão, chegou numa situação que eu falei, chega. Sobrou R$18 para eu passar um mês. Dobrei meu joelho, falei, Senhor, eu não sou homem para viver dessa forma. O Senhor não me colocou no mundo para eu viver dessa forma, sendo humilhado. Eu sou homem para viver muito mais. Me tira dessa. Foi quando eu conheci a Gabriela e ela me falou da igreja. Eu vim conhecê-la. Então, quando eu vi todo esse trabalho que Deus fez na minha vida, de onde Ele me tirou, onde eu estou hoje, a mudança é completamente diferente. Eu me lancei mesmo na fé. Eu voltei a trabalhar como representante. Estou numa empresa, a melhor empresa que eu considero no ramo de sorvetes, que é o meu ramo hoje, sorvetes e gelados. É a melhor do Brasil. Trabalho na capital financeira do nosso país. Tenho ótimos clientes. Deus me tirou do buraco que eu estava, no fundo do poço onde eu estava. Eu tenho um apartamento, hoje não é meu ainda, eu pago um aluguel, mas eu tenho condição de pagar um aluguel. Está mobiliado, eu não tinha nada, só tinha roupa e alguns pertences. O apartamento no qual eu entrei está mobiliado, eu tenho tudo, eu tenho o meu carro, tenho o meu trabalho, vivo com uma dignidade, vou onde eu quero, faço tudo o que eu quero, tudo com a palavra de Deus. Estou seguindo um ensinamento diferente do que eu tinha. Em um ano e meio que eu estou aqui no ministério, o que eu conheço da palavra, nesse período de 1 ano e meio, eu demorei 33 anos para conhecer. Eu não conheci o que em 1 ano e meio eu conheço hoje. Então, assim, a minha vida mudou completamente. O que eu era, eu tenho a convicção que eu não sou mais. Teve casos aí, alguns dias atrás, de pessoas do meu meio falar assim, que não reconhece mais quem eu era. A pessoa que eu era há 2 anos atrás, a pessoa que eu sou hoje, completamente diferente. Uma pessoa mais centrada, mais pé no chão, convicta. Eu agradeço muito por a pessoa que eu estou me tornando, que eu ainda vou ser melhor, porque a gente é uma escada, como a Bispa Clélia falou. É uma escada que a gente tem sempre que subir, nunca parar e não olhar para trás. Algo tão desvalorizado na sociedade hoje, chamado caráter, o Thiago encontrou valor. Não é isso, Thiago? Sim. Encontrei valor, caráter, humildade, perseverança, fé convicta, é o que a gente está aprendendo aqui. Momento da oração. Deus querido, eu oro por cada vida que está comigo agora, para que esta palavra realmente ilumine o entendimento, abra os olhos, ajude ela a ver, que ela leve a sério o que ela está ouvindo, comece a mudar imediatamente a forma dela conduzir a vida. Que ela faça escolhas diferentes, que ela tenha atitudes diferentes, que ela mude o estilo de vida dela. Abençoe lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração.
sejam curados, libertos, abençoados, restaurados, que recebam vida, força, paz, ânimo, visão, uma abertura mental, que a mente seja dilatada e renovada, que haja uma mudança interna, uma visão diferente, que ela receba a sua palavra de forma revelada. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço transformações. Eu peço milagres na vida daquele que está buscando agora, socorre. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis que têm nos ajudado a manter o programa. Ó meu Salvador eterno, prospera cada uma dessas pessoas, essas pessoas fiéis, mantenedoras do programa, que são dizimistas, ofertantes, doadoras, meu Pai, são fiéis em abençoar esse programa, exalta, engrandeça o teu nome na vida de cada uma. Ó Salvador querido, desperta mais semeadores. Talvez essa pessoa tenha sido tão abençoada pelo programa. Esse programa tem sido a igreja dela, tem sido um grande apoio para a vida dela, mas ela não decidiu semear. Talvez ela é fechada para isso. Está na hora, meu Deus, dela romper com isso, porque esse passo de fé vai abundar, vai trazer abundância para a vida dela. Independente da denominação, independente do que ela faz, é um teste às vezes, talvez só está testando ela nisso. Ela plantar uma boa semente naquilo que tem alimentado a vida dela. Ela tem sido alimentada por esse programa, que ela decida dar espaço de fé e plantar essa semente. Eu sei que ela vai abrir muitas portas para ela, porque o Senhor tem recompensado sob maneira a vida daqueles que têm semeado nesse programa. Ó Deus, onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo transformadas, adquirindo visão e uma nova postura na vida. Obrigada, Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Brás, onde eu fico. E vou estar domingo às 9 com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, condenado. Faça uma aliança com Jesus, se aproxime dele, Jesus está voltando. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.